Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar uma coisa que Deus tem tocado muito no meu coração, que é viver para Jesus. Esses dias eu até postei um textinho lá no Instagram falando sobre isso, mas eu achei bem interessante eu vir aqui no canal conversar com vocês. Então, Deus começou a falar comigo sobre isso quando a gente estava lá em São Paulo. Pra quem não sabe, meu namorado mora lá. Então a gente estava na estrada e eu e ele a gente veio conversando dentro do carro. E eu olhei pra ele, eu tava chorando, eu tava bem constrangida com o que Deus tava fazendo comigo e o que Deus tava falando comigo. E eu senti muito forte o cuidado dele na minha vida. E há um tempo atrás eu tava me sentindo muito triste porque eu tava me sentindo como se eu estivesse negligenciando o que Deus tinha entregado pra mim. Mas isso não era verdade, era uma cobrança e uma pressão que eu tava colocando no meu coração, que agora eu sei que não vinha de Deus. Mas eu entendi tudo. Eu tava conversando com o João sobre eu às vezes me pressionar tanto, me cobrar tanto em postar um vídeo, em vir falar com vocês, porque eu gosto e eu amo fazer isso, só que quando eu ia fazer, eu sentia uma pressão sobre mim e eu não conseguia produzir, eu não conseguia fazer. E ele olhou pra mim e ele disse assim: Emily, amor, só viva pra Jesus. Tudo que tu for fazer, faça pra Jesus. Não faça pras pessoas, não faça porque você tem um número X de seguidores e você precisa produzir pra eles, mas faça pra Jesus. E aquilo caiu muito forte no meu coração. E Deus começou a trabalhar comigo e Ele tá falando comigo sobre isso até hoje. E foi uma frase simples que ele falou, depois a gente começou a comentar mais sobre isso, mas que tocou muito forte. Porque a nossa maior motivação, nosso maior entusiasmo tem que estar em Jesus. Às vezes, pelos padrões e o que esse mundo de redes sociais, enfim, o que tá acontecendo, assim, a gente coloca a nossa motivação em outras coisas, às vezes sem perceber, sabe? E eu te pergunto, no que você tem colocado a sua motivação? Você tem colocado a sua motivação em trabalhar para conseguir o que você necessita? Para pagar a conta, sabe? Para que você tem vivido? Qual é o teu real propósito de vida? Cara, será que você tem vivido os seus dias só pra passar uma boa imagem nas redes sociais, para as outras pessoas te aplaudirem e dizerem uau, como essa pessoa é incrível? Pra o que você tem vivido, sabe? E eu comecei a me questionar isso também. Será que eu tenho colocado Jesus como o meu principal, como o principal na minha vida e a principal motivação? Então, eu tava lendo um livro que fez total sentido com o que eu e o João tinha conversado, que é esse aqui que eu ganhei, que é a alegria de se render. E daí o primeiro dia, o tema é cresça, e ele falou várias coisas que fez total sentido pra mim, e eu fiz algumas anotações. Muito mais do que aprender sobre o reino, a gente tem que colocar isso em prática. Então, mais do que a gente ler uma Bíblia, fazer um devocional, sei lá, escutar pregações e vídeos sobre quem é Jesus, o que ele fez e o reino de Deus, nós temos que colocar isso em prática, tanto no nosso dia a dia, quanto realmente expressando esse amor e o reino de Deus através da nossa vida para as outras pessoas. Então, você tem realmente colocado isso em prática na sua vida? Você tem vivido para Jesus em tudo o que você faz? Nós temos que tornar Jesus o nosso maior prazer, sabe? Tudo o que a gente for fazer, ele seja o nosso prazer, o nosso entusiasmo. Que a gente lava uma louça ou limpar uma casa, que a gente faça por ele e para ele. Assim a nossa vida ela vai ficar muito mais leve e a gente vai fazer as coisas com muito mais alegria, porque é o Senhor quem vai estar nos dando força e Ele vai ser a nossa principal motivação. Então as coisas elas vão fluir, sabe? E quando eu percebi isso, eu comecei a olhar os vídeos pro canal,
ou o meu ministério na igreja como algo tão leve e, cara, eu tô fazendo isso pra Jesus. Eu não tô fazendo isso porque eu preciso fazer, mas eu tô fazendo isso porque eu quero fazer. Porque eu amo a Jesus e eu preciso expressar esse meu amor com alguma coisa, sabe? Então, quando você for fazer algo, lembre de Jesus e faça por Ele e pra Ele. Realmente viver uma vida pra Ele, sabe? De adoração total a Ele. Se tem um lugar em que a gente pode ser nós mesmos e entregar tudo o que a gente é e, sabe, ser vulnerável, é na presença de Deus, é com o Pai. Então, quando a gente for louvar Ele, quando a gente for adorar e que a gente se expresse, que a gente seja sincero e honesto na presença de Deus. Que realmente a gente seja vulnerável e mostre o que a gente é. Não tenha vergonha de levantar um braço quando a gente tá lá na igreja. Não tenha vergonha de, sei lá, fechar a porta do seu quarto e ser você mesmo. Porque Deus te dá liberdade na presença dele. Então, cara, simplesmente expresse a tua adoração e viva uma vida pra Jesus, sabe? E isso pra mim foi muito libertador. Porque eu parei de me cobrar, eu parei com toda essa pressão de que eu precisava fazer. Mas eu comecei a fazer porque eu sei que Jesus ele é digno de toda honra, de toda glória. E a minha vida precisa ser entregue nas mãos dele. E eu preciso entregar tudo o que eu sou para ele. Então, cara, eu quero te fazer pensar para quem você tá vivendo, para o que você tá vivendo. E que você comece a colocar sua motivação no Senhor. Que a tua vida vai ser muito mais maravilhosa, eu tenho certeza disso. E para terminar, em Salmos 104:33, fala o seguinte: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Mano, que a gente louve a Ele de todo o nosso coração, que a gente cante, realmente adore e que desde quando você levantar até quando você for dormir, você venha ver Jesus como o seu principal e a sua prioridade. Que Ele seja o primeiro na sua vida, que Ele seja tudo pra você, sabe? E é isso que Deus tem falado muito comigo. Eu espero muito que Ele tenha falado com você também. Me siga lá no meu Instagram, que lá eu posto textinho e posto o que Deus tem falado comigo também. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau.